Vamos então para Mateus capítulo de número 18. Ainda não é a mensagem, como eu fiz de manhã. Eu quero, irmãos, passar uma dica para a igreja. Mateus capítulo 18. O versículo também é o número 18. Mateus 18, 18. Tá quente aí atrás, irmãos? Tá? Então coloca, é só falar, irmãos, né? Se estiver quente, estiver frio, pode falar para os obreiros, tenha a liberdade de expressar sua opinião, tá? Amém. Encontraram? Mateus capítulo de número 18, versículo 18. Encontraram? Vamos ler? Em verdade vos digo que tudo que ligados aonde, igreja? Na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que desligados na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de que, igreja? Qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está onde? No céu. Muito bem. Aqui, irmãos, é uma palavra, é algo para te incentivar a concordar na reunião. Eu observo, irmãos, que muitas pessoas, elas recebem a palavra, Deus fala ao coração dela, só que ela não assume aquela palavra, ela não concorda com aquela palavra. Todo cristão, irmãos, tem o hábito de concordar com a palavra de Deus com uma palavrinha chave. Essa palavrinha se chama, ou é falado, amém. Amém? Para quem não sabe, o amém significa assim seja, né? Ou seja, assim, eu creio, vai se cumprir, Deus vai honrar. Amém, igreja? E às vezes tem pessoas, irmãos, que não é abençoado porque não concorda, porque não está então ligando aqui na terra para ser ligado aonde? No céu. Irmãos, nós temos que atentar para isso. Quantas pessoas que às vezes, irmãos, vêm para a igreja, ela recebe a palavra, mas ela não concorda. Desculpa a expressão, mas é só para você descontrair um pouco. Mas eu disse de manhã, as pessoas riram bastante. Irmãos, existe na igreja o crente largatixa. Pergunta para a pessoa se você é o crente lagartixa. Só para participar. Diga se você é o crente lagartixa. Sabe o que é o crente lagartixa? O crente lagartixa é aquela pessoa, irmãos, que Deus está falando com ela, a palavra vem para ela e ela só fica assim com a cabeça. A lagartixa não fica com a cabeça mexendo, né? Irmãos, o povo de Deus tem que ser diferente. A palavra profética vem, a palavra de Deus vem. O que você tem que falar? Amém. Assim seja. Às vezes a pessoa ela tem a vergonha da pessoa do lado. Irmãos, não importa o que vão pensar, é importante que você vai ser abençoado. Tem que então ter essa prática. O avivamento da igreja, irmãos, surge a partir do momento que a igreja participa. A partir do momento que você declara o seu amém aqui, você está ligando, você está concordando com o pastor. E, irmãos, automaticamente é ligado aos céus, é ligado diretamente, irmãos, no coração de Deus, para Deus então te abençoar de uma forma tal. Amém, igreja? Vamos ver se você aprendeu mesmo. Hoje Deus tem muitas bênçãos para você. Algumas pessoas, né, entenderam. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a partir de hoje, não seja um crente largatixa. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então, irmãos, outro versículo que eu quero mostrar para você, Isaías. Eu estou mostrando, irmãos, para a igreja ser participativa, para a pessoa, ainda que você seja quieta, a pessoa fala assim: ah, mas eu tenho vergonha. Irmãos, na presença de Deus, a Bíblia diz: aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Você tem liberdade para expressar, para adorar, você tem liberdade, irmãos, para glorificar a Deus. Isaías capítulo 58. Eu falei da concordância, agora eu quero falar da oração. Rapidinho a gente já passa para a outra parte que é a mensagem. Aqui é só uma dica para você. Às vezes, irmãos, tem pessoas, uma vez Deus falou ao meu coração, uma pessoa
veio me procurar: pastor, estou tanto tempo na igreja, nada muda na minha vida. E Deus falava comigo para falar para ela: mas também você não participa, você não concorda com a palavra, né? Em outras palavras, a pessoa estava sendo um crente largatixe. Irmãos, não é só balançar a cabeça, é você assumir a palavra. É a palavra, irmãos, está no seu coração. Glória a Deus. Encontraram Isaías 58, versículo 1? Clama, como igreja? Em alta voz. E também tem um crente miau, né? Na hora da oração, irmãos, a pessoa não clama em alta voz. Não é preciso você gritar, não é preciso você, irmãos, né, sair daqui rouco. Não, é clamar, irmãos, ter a liberdade de orar. O que o Isaías está dizendo aqui: clamar em alta voz é ter liberdade de orar, clamar a Deus. Continua a leitura aí. Não te o que, igreja? Não te detenhas. Ou seja, irmãos, tem pessoas que ficam quietinhas no lugar, né? Às vezes nem mexe para o lado. O pastor fala: olha para a pessoa que está ao seu lado. A pessoa olha assim com o olho assim torto, desconfiado. Irmãos, não se prenda. Volta a falar: na casa de Deus você tem a liberdade. O Espírito de Deus está aqui, irmãos, então dê liberdade para Ele trabalhar em seu favor. Diga glória a Deus. Aqui fala sobre a tentação de Jesus. Leia comigo o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde, igreja? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém. Primeira coisa aqui, irmãos, eu vejo algumas pessoas marcando a mensagem tem por nome de: qual o segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações? Diga comigo, por favor, diga assim: qual é o segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações? Amém? Nós vamos ver, irmãos, qual é o segredo. Primeiro segredo, podemos dizer, que eu vou mostrar para você depois 3 lições, que, irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele foi levado aonde? Ao deserto. Para onde Jesus foi levado, igreja? O deserto. Tem muitas pessoas, irmãos, que não gostam ou não querem passar pelo deserto. O deserto que eu quero expressar aqui é enfrentar momentos difíceis. O deserto que eu digo aqui é os problemas que surgem do nada. O deserto, irmãos, é algo que você não espera. E eu aprendo, irmãos, na palavra que o deserto me ensina a ser dependente de Deus. O deserto me ensina, irmãos, ter confiança em Deus. O deserto me ensina, irmãos, a me aproximar de Deus. Diga glória a Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: o deserto faz você ter comunhão com Deus. Diga: o deserto faz você se aproximar de Deus. Diga: o deserto faz você ter intimidade com Deus. Amém? Então, se você estiver passando pelo deserto, irmãos, não se assuste não. É porque Deus está permitindo para que você então se envolva mais com Ele. Amém? E olha só, irmãos, eu tenho comigo, irmãos, que ainda hoje, após mais de 2000 anos, depois da vinda de Cristo, a morte dele, irmãos, ainda hoje Deus continua operando na vida daqueles que depois, irmãos, passam pelo deserto. Tem um louvor do Lázaro, não sei se você conhece: vou passando pela prova, ou vou passando pelo deserto, dando glória a Deus. Irmãos, o deserto não é lugar para você murmurar. O deserto não é lugar, irmãos, para você jogar tudo para cima e desistir da sua fé cristã. O deserto é para você, irmãos, enfrentar de cabeça erguida e em momentos oportunos. Deus, glórias ao Senhor, porque ainda vive eu estou. Amém? Então olha só, irmãos, se você passa pelo deserto, eu disse de manhã, alegra o teu coração, porque é um sinal da sua vitória que está se aproximando. O deserto é sinal de vitórias que se aproximam, igreja. Quando você passa pelo deserto, alegra o teu coração, porque breve a sua vitória vai chegar. Amém? Olha só, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ainda hoje as grandes vitórias vêm após passar pelo deserto. Se você tem passado pelo deserto, irmãos, creia que a sua vitória vai chegar. Amém? Eu falei de manhã, irmãos, ainda que você esteja passando pelo deserto,
uma hora esse deserto vai acabar. E eu profetizo que hoje esse deserto acaba na sua vida. Hoje os problemas, Deus dá um fim a eles em nome de Jesus. Amém, igreja? Podemos levar aqui para a palavra, Jesus, ele passando ali pelo deserto, Jesus, irmãos, enfrentando o que ele enfrentou, através de Deus, Deus deu vitória para ele naquele momento. E eu digo para você, irmãos, hoje Deus tem vitória para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar lendo o versículo 2. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Para por aqui. Primeira lição, irmãos, de como ter uma vida vitoriosa sobre as tentações. A Bíblia me ensina aqui, eu quero transmitir para você, irmãos, que o diabo vai fazer de tudo para colocar, irmãos, em nossas vidas, ele nos tenta, irmãos, as nossas necessidades. Ele tenta, irmãos, colocar as suas necessidades físicas acima da espiritual. Podemos dizer aqui que Jesus, irmãos, poderia ter usado o seu poder sobrenatural, porque Jesus, ele era o próprio Deus, né? Ele ficou 40 dias ali, ele estava com fome. Propriamente, né, o diabo lançou uma palavra para ele, que realmente, se ele quisesse, ele podia, irmãos, transformar aquela pedra em pães. Mas Jesus entendia, irmãos, que ele não podia inverter as coisas. Eu vejo que nos dias de hoje tem muitas pessoas invertendo as coisas. Hora de orar, a pessoa quer agir com a força do seu braço. Hora, irmãos, de agir, a pessoa quer, agora desesperada, se envolver com Deus. Eu entendo que Jesus está ensinando, irmãos, que hora de orar é hora de orar, hora de agir é hora de agir. Eu não posso, irmãos, inverter as necessidades físicas, colocando ela acima das espirituais. Jesus realmente, ele podia transformar aquela pedra em pão, só que ele falou: não posso fazer isso. Eu entendo e respeito o sobrenatural de Deus. Então, irmãos, nós temos que fazer isso. Naquele exato momento, Jesus estava travando uma batalha espiritual. Eu observo, irmãos, que quando passamos pelo deserto, quando passamos pelas lutas, nós temos que estar firmes nas batalhas. Nós temos que estar firmes, irmãos, em Cristo, para que então a gente venha vencer todos os obstáculos que então têm se levantado na nossa vida. Amém? Então a primeira lição, a tentação de colocar as necessidades físicas acima do que? Das espirituais. O diabo vai fazer de tudo, irmãos, para você inverter. Ele sabe que, irmãos, no momento de você orar, ele vai fazer de tudo para você fazer o quê? Agir com a força do próprio braço. Não, eu sei o que fazer. E a pessoa às vezes nem consulta Deus. Aí na hora de agir, a pessoa quebra a cara, porque antes não consulta a Deus. Aí desesperadamente ela vai, irmãos, querer consultar a Deus. Então aprenda, irmãos, hora de orar é hora de orar, hora de fazer algo é hora de fazer. Amém? Então a primeira lição é esta. Vamos continuar na leitura, versículo de número 4, né? E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se confirma então a primeira lição. Ele quebra o diabo no meio, né? Dizendo: eu não vou fazer isso, porque eu sei como age. Aí o versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A segunda lição que Jesus me ensina aqui, irmãos, é a tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão usando o nome de Deus em vão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ó, cuidado,
Diga: cuidado para não usar o nome de Deus em vão. Amém? Como assim, irmãos? Jesus, ele podia novamente, usar o espiritual e se jogar lá de cima. Porque, irmãos, realmente a Bíblia está dizendo aqui aos anjos, então Deus dará ordem ao teu respeito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não tentarás o Senhor vosso Deus. Jesus entendeu, irmãos, que ele não podia, em atitudes erradas, usar o nome do Senhor em vão. Eu citei o exemplo de manhã, que, irmãos, é aquele caso da pessoa que, só para você entender, ela ganha o seu dinheiro, o seu salário de forma errada, ilícita, irmãos, e às vezes ela fala assim: Deus, olha, abençoa esse dinheiro. Deus vai abençoar coisa errada, irmãos? Não, é aquela pessoa que usa o nome de Deus em vão, quando, irmãos, alguém faz um mal para ela, e ela fala assim: Deus, olha, que esta pessoa morra. Essa pessoa vai morrer porque ela desejou o mal para ela, irmãos? Não vai. Deus não vai ouvir esta oração. Deus não vai atender, irmãos, o que foi dito. É aquele outro exemplo que a pessoa fala assim, aos homens: oh, meu time de coração, oh Deus, ajuda que ele esse ano seja campeão. Oh Deus, não deixa que o meu time seja rebaixado. Deus vai ouvir essa oração? Não vai. Tem muitas pessoas usando o nome de Deus em vão. Irmãos, não use o nome do Senhor em vão para tentar cobrir coisas erradas, atitudes erradas, comportamentos errados, Eu já vi o caso, irmãos, diante de Deus, parece brincadeira, mas teve uma vez que uma irmã foi na igreja, pediu a oração, falou assim: pastor, me ajuda para que em nome de Jesus eu venha ganhar na loteria. Olha só, irmãos, Deus, olha, me ajuda. Irmãos, está errado. Nada contra em Deus, Então aqui nós podemos entender, irmãos, que as orações erradas, Deus não tem pacto, Deus não ouve, Deus não responde essas colocações a qual o inimigo sempre vai fazer as pessoas agir de forma errada. Vamos continuar lendo aí, versículo 7, a gente leu? 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não vou usar o nome do Senhor em vão. Eu não vou usar o nome de Deus para qualquer coisa. Irmãos, não use o nome do Senhor em vão. Eu já observei, irmãos, tem pessoas que usam o nome de Deus para mentir, para falar mentira, Eu lembro, irmãos, que quando era criança, tinha várias crianças lá, o costume, não sei se você pegou esse tempo, mas é um costume antigo, quando a criança estava mentindo para os pais ou para os outros ali brincando, o costume era cruzar os dedos atrás, Não sei se você pegou esse tempo, que cruzar o dedo para trás significava estar anulado toda a mentira, mas isso não existe. A pessoa mentia, cruzava o dedo para trás assim, depois Deus vai me perdoar. Ou seja, usa até o nome de Deus para, irmãos, tentar corrigir o erro ali. Não é bem assim. E Jesus está dizendo, versículo 7, o que ele fala mesmo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, continue lendo aí. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrando-lhe todo o seu reino do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Terceira lição que eu aprendo aqui: a tentação de adorar a criatura em vez do Criador. Irmãos, nunca troque a sua adoração a Deus. Você que adora a Deus, irmãos, nunca queira se desviar do caminho de Deus e depois ir adorar o mundo, ou mesmo estando dentro da igreja, tendo já a sua prática religiosa, irmãos, não queira adorar a criatura, não. O Romanos, daqui a pouco eu vou mostrar para você, ele é muito claro o que acontece com a pessoa que, irmãos, adora a criatura. Tem pessoas que
Chega o caso de falar: ah, este é meu ídolo, né? Não tem pessoas assim? Eu sou fã desse cantor, eu sou fã disso, daquilo. Irmãos, cuidado, porque a adoração à criatura leva a pessoa à destruição. Nós nascemos para adorar a Deus. Diga isso para a pessoa que está, diga assim: você nasceu para adorar a Deus. Agora, em geral, e como trombeta de Deus, boca de Deus, diga assim: fomos criados. Pode ser melhor, diga: fomos criados para adorar somente a Deus. Amém, igreja? Da sua boca que saia somente a adoração a Deus. Eu estava explicando de manhã, irmãos, que se a gente não vigia, irmãos, o nosso corpo, ele adora Satanás sem a gente perceber. Às vezes está um batidão na esquina, na frente da sua casa, não sei, no exemplo, na frente do comércio. Eu lembro, irmãos, que eu passei uma cidade aqui para cima, que na frente da igreja são várias lojas, e aquelas lojas, aquelas músicas feias, né? Aquelas músicas que tem o segundo duplo sentido, fala uma coisa, mas está falando outra coisa, né? E, irmãos, sem querer, as pessoas, ela guarda fácil. Não é verdade, irmãos, essas coisas do mundo? A pessoa, se ela não vigia, se ela não repreende, sem perceber, mais tarde ela está com aquela canção na cabeça, na mente. E se ela não perceber, irmãos, quando lá do outro lado está cantando essas músicas, o pé dela está ali, ó, acompanhando, né? Batendo o ritmo, isso, aquilo. Irmãos, tem que vigiar. A sua adoração tem que ser voltada somente para o Senhor. Marca aqui que nós vamos voltar. Eu preciso mostrar para você, irmãos, a consequência que a adoração à criatura traz na vida da pessoa. Romanos, capítulo de número 1. Versículo 24. Romanos 1, 24. Encontraram? Vamos ler. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem ao seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a quem? A criatura do que quem? O Criador, que é benigno eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua, o que, igreja? Sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo as recompensas que convêm ao seu erro. Aqui está, irmãos, Satanás, ele tem a intenção de desviar a adoração que nós então louvamos, exaltamos o nome do Senhor. Por que o inimigo ele tem intenção, irmãos, de fazer a gente parar de adorar o Criador para adorar a criatura? Porque, irmãos, isso traz a degradação, a destruição na vida da pessoa. A pessoa que, irmãos, ainda que ela esteja na igreja, e, irmãos, ela ainda louva, ela canta, né, as músicas circulares, irmãos,
a pessoa, ela se sente, irmãos, triste. Tem momento que, irmãos, vem um sentimento assim, às vezes até meu Deus, eu tenho que parar com esses louvores na minha mente, no meu coração, né? Quem dá liberdade ao Espírito Santo, irmãos, até o próprio Espírito de Deus corrige a pessoa. Não posso mais adorar esses tais tipos de música, eu não posso da minha boca oferecer esses louvores, né, como diz aqui, a criatura. O que Romanos está dizendo, irmãos, que muitas pessoas estão se destruindo no momento que então deixa de ser um adorador a Deus. É o homem que entrega a corrupção moral e espiritual, né? Aqui deixou bem claro, varão, homem, né? Passa a começar a gostar de homem, mulher com mulher, você viu aqui, né? E então o ser humano, irmãos, passa a cultivar relacionamentos afetivos contrário ao princípio de quem? De Deus, né? O certo é o homem se envolver com a mulher se envolver com o homem, e a gente vê por aí coisas que às vezes já não acontece mais, né? Então, por que, irmãos? Tudo começa a uma adoração a ídolos. Tudo começa, irmãos, a adoração a essas músicas que, ainda que você fale, mas não tem mal nenhum, irmãos, tem um duplo sentido, pode ter certeza disso, principalmente nos dias de hoje. Eu não digo, irmãos, as músicas dos anos, há 30 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, até, não sei, 20 anos atrás, eram músicas seculares, mas não tinha maldade. É ou não é verdade, igreja? Não tinha, irmãos, duplo sentido, né? De irmãos, desprezar a mulher, de desprezar o homem, incentivar uma criança a fazer isso, aquilo. É ou não é assim, igreja, né? Então as músicas de hoje, nós temos que, irmãos, tomar o maior cuidado, porque o diabo, ele está tentando fazer que a gente pare de adorar Deus e comece a adorar a criatura. Irmãos, isso não dá certo. Vamos voltar lá para Mateus. Vamos voltar para Mateus 4, versículo 10. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, leia comigo em voz alta, igreja: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, somente a Deus. Que da sua boca saia louvores somente para Deus, somente para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Pastor, eu tive, né, às vezes uma infância que, sei que, irmãos, humanamente é difícil, para a própria pessoa mudar, irmãos, totalmente a vida dela, não é da noite para o dia. Não é você que hoje mesmo escutou uma música, né, mundana, secular, irmãos, não é de hoje para amanhã que você vai mudar totalmente o seu estilo de vida. Mas é dentro de você falar assim: Deus, eu quero mudar. Observe, irmãos, que foi Jesus que rejeitou. Então nós temos que rejeitar estas adorações dadas a ídolos. Amém, igreja? Vamos lá, continua aí. Depois que então Jesus rejeita e passa a adorar somente ao Senhor, versículo 11, o que acontece? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, todo verdadeiro adorador, irmãos, o diabo não tem vez com a vida do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, irmãos, ele clama ao Senhor. Eu disse de manhã, quando o adorador adora, irmãos, o inferno estremece. O diabo, irmãos, fica revoltado, mas não pode fazer nada. Jesus adorando ao Senhor ali naquele momento, o versículo 11 diz que então o diabo o deixou. Irmãos, o dia que você tiver com um mau pensamento ou uma tristeza no coração, adore a Deus. O diabo, ele vai embora. Aquele mal, ele tem que ir embora. Aconteceu com Jesus, acontece hoje comigo e com você também. Amém, igreja?
Então vamos agora para uma outra parte. Eu quero mostrar para você, irmãos, algo muito importante. Salmos 119. Procura aí, por favor. Salmos 119. Salmos 119, 11. Vou fazer uma pergunta para você, irmãos. Quantos querem ser vitoriosos sobre a tentação? Acho que não entenderam. Quantos querem ser vitoriosos sobre as tentações? Amém. Irmãos, mas esse amém tem que ser de coração. E esse amém tem que ser, irmãos, por prática a palavra de Deus. Não só porque eu estou falando e você está então concordando. Olha aqui o versículo de número 11. Olha a resposta aqui, Salmos 119, 11. Aqui está escrito escondi, né? Mas tem uma tradução que diz assim, guardou. Não sei se alguém tem ela. Eu vou ficar com esta aqui, guardou a tua palavra onde, igreja? No meu coração. O segredo é, irmãos, para vencer sobre as tentações, para vencer no deserto, é guardar a palavra de Deus aonde? No coração. Não seja só ouvinte, irmãos, pratique. O salmista está dizendo aqui, olha, guardei a palavra no meu coração, para não errar, para não ser vencido. Irmãos, guarde a palavra de Deus. Eu creio que em algum momento da palavra, Deus então já falou ao seu coração. Guarde então o que Deus falou para você. Coloque em prática. E aí Deus vai te fazer, irmãos, vitorioso em nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo de número 10. Primeira Coríntios 10, versículo 13. Diz aí: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é quem, igreja? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Ainda que você esteja passando pelo deserto, Deus tem, irmãos, a solução para todos os seus problemas. Deus tem o escape, irmãos. Deus tem a direção para a sua vida. Diz aqui, fiel é Deus. Eu entendo, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa, irmãos, só. Ele está sempre conosco. Amém? Volta a ler, irmãos, é muito lindo este versículo. Não veio sobre vós tentação humana, senão humana, né? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará também o quê? O escape para que possais suportar. Aqui eu creio, irmãos, na promessa do Senhor, porque é ela que nos garante a vitória. A promessa de Deus, irmãos, a Bíblia diz: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passará. E a promessa de Deus para nós hoje é, irmãos, que Deus vai dar o fim a esse deserto na sua vida. Hoje Deus vai dar fim, irmãos, a todos os problemas que têm sido graves, grandes no seu convívio, no seu meio, no nome de Jesus. Amém?